Cheguei! Olha que legal. Minha mãe namorou meu padrasto, aí 15, 16 anos, aí eles separaram, ele arrumou outra. Aí meu pai veio, eles eram super amigos. A minha mãe e meu pai, ele era da mesma turma, daí meu pai já, Opa, está solteira. Né? Então vamos aproveitar. E aí veio eu, aí minha mãe separou, eles se separaram depois. De novo? E aí... Foi isso? Isso, Uhum. aí ela casou com o meu padrasto. De novo. Que é o primeiro namorado, né? Então, aí, a partir dos 4, 5 anos, ela ficou casada até agora, né? Que recentemente faleceu. Então, ele, né, que me ajudou a me criar. Então, eu tive 3 famílias. Era a família da minha mãe, do meu pai e do meu padrasto. E todas muito envolvidas. A família do meu pai é extremamente envolvida. Meu pai tem 12 irmãos. Nossa. A minha mãe tem 4 irmãos e meu padrasto 6. Gente, então já tinha esse negócio de família grande, né? Exatamente. Então, você vê as influências, né, da minha infância. Inclusive, eu tinha um quadro que chamava Influências da Infância no meu canal. Então, assim, eu sinto que, quando eu olho, né, para a minha vida, foi muito... Eu repeti bastante coisa, né? Coisa boa e coisa não ruim, mas que não me serve, que aí a gente vai aprendendo a melhorar, né? Uhum. Mas, assim, essa coisa de... A minha família sempre gostou de criança. Era nítido, assim. Sempre cantando. Eu lembro de festinhas de aniversário. Tipo, de novo, uma família super simples. Aqui, fazia com o que dava, sabe? Mas sempre uma alegria. E, às vezes, eu fico até pensando, assim, hoje em dia, às vezes, com pouca dificuldade, a gente já fica meio... Ai, meu Deus. E eu não lembro disso na minha infância. Que tinha muita dificuldade, mas tinha muita alegria. Meus tios sempre cantando, sabe? Fazendo fazendo festa, todo mundo junto, churrasquinho, aquela coisa gostosa básica de família. E eu sempre, até meus 13 anos, eu morava no quintal da minha avó. E eu nunca tive sala. Era sempre quarto e cozinha. Até meus 13 anos. Aí, como assim? Não entendi. A casa não tinha sala, porque era 2 cômodos. Entendeu? Ah, então todo mundo dormia ali. Na verdade, minto, tinha 2 quartos e uma cozinha. Então, um quarto era do casal e o outro quarto era eu, da minha irmã e do meu irmão. Porque depois, eu sou filha única de pai e mãe. Aí minha mãe casou com o Isaac, teve meu irmão, Rodrigo, e minha irmã, Fernanda. E meu pai casou de novo depois, mais tarde. Ele casou algumas vezes, mas ele casou de novo e teve a Júlia. Então, tenho 3 meio-irmãos, mas a Fernanda e o Rodrigo sempre viveram comigo, né? Porque era filho do meu padrasto. Então, e eu cuidava muito deles também, porque a gente tinha 6 e 7 anos de diferença, então eu era um pouquinho mais velha, né? Então, eu conseguia já... Não era assim, a minha mãe não deixava eu 100% com eles. Mas como a gente morava no quintal da minha avó estava ali, mas eu fazia uma panelinha de arroz todos os dias. Oh. Era a minha missão, né? E, assim, ficava com eles, né? E minha mãe sempre me levou para a escola, que ela trabalhava, então sempre estava presente nas festinhas, sabe? Essa coisa de participar dos eventos de escola. Então, esse mundo estava bem... presente na minha vida, de educação, de criança, e de novo, porque minha família gostava muito de criança. Mas eu tinha algumas questões, assim, crescendo... eu acho que eu nunca fui muito confiante, assim, em mim mesma. Eu tinha uma certa... uma confiança que minha mãe me dava, tipo, que eu era maravilhosa, né, tava tudo bem. Uma fé, que isso, graças a Deus, todos da minha família são da mesma religião. Não é nem por religião, todos têm fé, né? Mas todo mundo era bem consistente. Né? Então, não tinha briga por que acredito ou não. Então, isso era muito natural, essa coisa da fé. Então, isso eu tive, né? Sempre congreguei, né? Então, ouvia a palavra de Deus. Então, isso me dava essa confiança. Mas eu sempre fui meio gordinha. E hoje eu olho as fotos, não era tão gordinha assim, mas sempre acha que é mais, né? Mas era coisa que... e hoje em dia está muito melhor, mas sempre tem comentário, tanto de crianças da escola, familiar, sempre querendo o melhor para a gente, mas era uma coisa que fez parte da minha infância, assim, é a gordinha da família, entendeu? Entendi. Então, isso é uma coisa que foi desafiador para a minha vida inteira, mas de resto era, sabe, luta diária. Eu fui a única... quando meus pais se separaram, minha mãe fez um acordo com meu pai que a gente não tinha muitos recursos. E ao invés dele dar pensão, ela falou assim, paga a faculdade particular para ela o resto da vida e eu cuido do resto. Olha que incrível.
Eles eram muito bem alinhados, né? Muito maturidade, porque é difícil isso. Nossa, isso eu tenho que falar. Eu não sei se eu já falei aqui. A gente tem que tomar cuidado, né? Não quero ficar expondo a família. Mas, assim, a minha mãe... Meus pais eram muito novos. Ela me teve com 22. Eles se separaram com 23, 24. E hoje em dia a gente sabe como isso é novo, né? Sim, óbvio que na época... novo. Talvez tivesse uma pequena maturidade maior. Hoje em dia você fala, cara, uma adolescente. Criança. Hoje é adolescente, né? Inclusive no Brasil, não sei se você sabe, que botaram adolescência agora, não é mais até... eu não lembro se era até 21, se eu não me engano. E agora você é considerado adolescente até 25, eu acho. Pois Ai, gente, então eu sou adolescente, porque eu tenho 23, né? Não é nada. Então, meus pais eram adolescentes. Então, assim, muita coisa para lidar, né? Meu pai estava começando a vida dele, e essa coisa Muito de carreira. jovem. Minha mãe... e eu pergunto para ela, às vezes, se eu estou passando por alguma dificuldade, eu falo, cara, como que você fez? Porque, ela separou... Não, ela engravidou... Desculpa, mãe, expor... Ela fala que todos os filhos dela foram prematuros, né? Mas ela engravidou e no último ano da faculdade, então aí corre as pressas, né, para casar e tal. Mas ela terminou a faculdade de pedagogia, então, assim, é muito difícil, né? Normalmente quem engravida, às vezes para. E na época, né, meu pai, não precisa fazer tal. Não, ela foi lá e terminou. E ela sempre trabalhou muito. Muito sábia, né? Muito, muito, muito. E quando eles separaram, eu só tinha 2 anos, então... E ninguém separa da noite para o dia, então já estava vindo com, né, problemas. E o que me surpreendeu, sem ela ter informação, hoje em dia a gente tem tanto acesso a psicólogos, livros, tudo, né? Uhum. E ela, com a sabedoria dela, assim, nunca falou um A do meu pai. Assim, os problemas que eles tiveram de casal... Eu fui descobrir depois de muito adulta, sabe? Assim, e por não descobrir porque ela, então, chegou a hora de contar. Não, por conversas, assim, aí ela vai falando uma coisa ou outra. E então isso, assim, isso é amor, sabe? Esse amor incondicional que a gente fala de mãe. A minha mãe é uma figura muito forte para mim. Especial Dia das Mães. Porque eu não sei como ela fez, ou até hoje, sabe? Essa coisa ela é muito forte. E eu sei que as mulheres fortes, elas são porque elas têm que ser. Mas não era só a força, era a sabedoria e a energia dela, assim, de alegria, sabe? Nas dificuldades. E não é uma coisa forçada, assim, é uma coisa... você imagina. Ela chora igual a mim. Nossa, quando não para de sair. Só vai pulando. Então, ela é uma referência muito, muito grande para mim, de tudo. Porque... Como eu sou filha de pais separados e meu pai não estava no dia a dia ali, ela era minha referência. E ela sempre separou, assim, ela falava pro meu padrasto, ela tem pai, né? E foi tudo da cabeça dela, assim. Meu pai não deixou, na época, eu chamar o Isaac de pai. Porque assim que eles casaram, na cabeça de criança, né? Então, se você casou com a minha mãe, você é meu Agora pai, você é né? meu pai. Mas meu pai falou, não... Porque eu não vou estar ali no dia a dia. E a única coisa que eu tenho hoje é você me chamar de pai. Se você chamar de pai... E também achei sábio da parte dele. Na época eu fiquei super chateada. Criança, né? Uhum. Mas hoje eu achei sábio. Porque a figura paterna ia ser ele. Porque ele estava ali no dia a dia. Sabia que essa parte de levar, de cuidar, de escola, o que for... Era já do meu padrasto. Então, se você chamar ele de pai ainda, se alguém falar, quem é seu pai? Você só vai pensar nele. Você não vai esquecer de mim. Hoje, né, com 40 anos, também achei muito sábio. Então, por algum motivo, assim, e misericórdia de Deus, eles tiveram pontos de sabedoria que foram chaves para minha vida, que eu enxergo isso, assim, tipo, poderia ter sido muito diferente se fosse ao contrário, né? Então, e essa comunicação deles, na verdade, minha mãe conversava mais com o meu pai do que eu. Eu tinha mais dificuldade de falar com meu pai do que a minha mãe. Então, ela fazia muito essa ponte, assim, porque eu tinha dificuldade, sempre medo de chatear, eu sempre fui aquela criança boazinha, sabe? Assim, tipo, ai, meu Deus, e se ele ficar chateado comigo e tal? Então, eu tinha muito medo de falar com ele algumas coisas, daí ela fazia a ponte, né? Então, eles sempre foram muito amigos, até hoje, né? Super, super, super amigos.
Então, isso trouxe foi muito saudável para minha vida, né? Porque eu não vi guerra nesse sentido. Não tinha. Nossa, isso é muito estresse. legal, muito Nossa, importante, porque você vê como impactou na sua vida. Mas E quem passa. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.